Oi, meu nome é Juliana, eu sou do terceiro ano de Nutrição e Metabolismo da USP de Ribeirão Preto e hoje eu vim falar sobre os passos 6 a 8 do Guia Alimentar e dar algumas dicas de como a gente consegue aplicar esses conceitos no nosso dia a dia. O passo 6 diz o seguinte: fazer compras em locais que ofertem uma variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Ou seja, é muito legal que a gente procure fazer as compras em feiras livres, em hortifrutis ou em varejões, porque nesses locais a gente consegue encontrar uma grande variedade de alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras e legumes. Outra dica interessante é você tentar comprar de estabelecimentos do seu bairro. Isso ajuda a movimentar a economia local e ainda ajuda os pequenos produtores e pequenos comerciantes próximos à sua casa. Além disso, sempre que possível, procure comprar alimentos agroecológicos, ou seja, que não possuem uso de agrotóxicos, que são orgânicos, que não são transgênicos. E muitas vezes esses tipos de alimentos são produzidos por produtores locais, pelos pequenos produtores. Mais uma coisa, você provavelmente já ouviu falar sobre a safra dos alimentos ou alimentos da estação. E o que seria isso? A safra dos alimentos nada mais é do que o período em que esses alimentos são cultivados e colhidos naturalmente na época do ano mais propícia para eles. Por exemplo, o milho no meio do ano, lá pelo mês de junho, a lixia no fim do ano, lá para dezembro. E quais são os benefícios da gente consumir os alimentos da época? Primeiro que eles vão ser mais nutritivos, vão ter um menor uso de agrotóxicos e não vão precisar de esforços externos para induzir o seu crescimento para ter uma maior colheita. Além disso, vai ter uma maior disponibilidade, porque é a época certa para eles serem colhidos, e isso vai reduzir também o preço que a gente vai pagar, então a gente encontra com mais facilidade nos locais de venda e por um preço muito mais barato. Por isso é tão importante a gente ficar de olho e conhecer quais são os alimentos da estação daquela época do ano. E existem alguns locais que a gente pode buscar para saber quais são os alimentos daquela época. E uma dica que eu deixo aqui é o perfil do Instagram da Nutrip, que é a empresa júnior da USP de Ribeirão Preto, que todo mês eles postam quais são os alimentos daquela safra. O passo 7 do Guia Alimentar diz para desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Para a gente ter uma alimentação mais saudável e conseguir explorar uma diversidade maior de alimentos e preparações, é muito importante que a gente pratique cozinhar, né? Coloque a mão na massa mesmo. Em um próximo vídeo, a gente vai dar algumas dicas para você cozinhar mais se você não tem essa habilidade ou não tem o costume, e se você tem, para você incluir as outras pessoas da família para cozinhar com você. O 8º passo do guia diz o seguinte: planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. O planejamento é um ponto essencial para a gente conseguir manter uma alimentação saudável, e esse planejamento pode ser diário, semanal, o que você achar melhor para se organizar. E com ele você já consegue ter uma ideia de quais refeições você vai preparar, quais preparações você vai fazer ao longo da semana e vai conseguir se organizar para separar um tempinho do dia ou da semana para você preparar essas refeições, o que vai evitar também recorrer aos deliveries e aos fast foods ao longo da semana. Sem contar a economia financeira, né? Outro ponto interessante de ter um planejamento é você conseguir reservar um horário para realizar suas refeições com calma. Então, comer com atenção, compartilhar esse momento da refeição com os familiares e conseguir dar uma atenção maior para sua comida, sem ter que comer correndo, sem fazer várias coisas ao mesmo tempo enquanto come. Sem contar que quando a gente come com companhia, seja de familiares, seja de amigos, a refeição fica muito mais gostosa, né? Então, essas são as dicas que eu trouxe aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados nos próximos vídeos da semana, que ainda vai ter muita dica legal. Não esqueça de contar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e de compartilhar com um amigo ou um familiar. Até a próxima!